dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus, a todos que vão fazer parte comigo desse vídeo. Hoje, dia 19 de maio, nós estamos fazendo uma lição bíblica. Relacionamento em Família, a nossa revista da CPAD. Estou apresentando a você. Hoje nós estamos na lição 8. Fizemos duas aulas, 2 estudos. E essa lição 8 é no domingo, dia 21, mas nós estamos fazendo hoje, dia 19. A importância da paternidade na vida dos filhos. Apresentando aí a você. Amados, a leitura, eu peço que você tenha um caderninho, anotar, se você quiser compartilhar conosco no estudo. A leitura está leitura bíblica em classe. 1 Samuel capítulo 2, de 12 a 17. Aí depois vai para o 22. Depois vem 1 Samuel capítulo 8, no versículo 1 a 3. Esse é o nosso estudo. Se você quiser ter um caderno, você que está chegando agora no canal do Senhor do Rei, você compra um caderninho, anota para você estudar. Eu sempre incentivo aqui as pessoas que estão conosco para estudar a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Eu creio que vai ser uma palavra muito boa, porque Deus vai falar através desse estudo hoje, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, eu te peço que tu venha tomar a direção, Pai, dessa palavra, Senhor, na minha vida, que eu possa falar e transmitir, Senhor, o teu recado, dentro do conteúdo da leitura. Venha abençoar, venha dar vitória a cada pessoa que está comigo nessa live, no dia de hoje, dia 19 de maio, Senhor, que tu venha abençoar cada vida nessa manhã, que nós possamos, Pai, ter uma palavra diante da tua presença para o teu povo, aqueles que vão estar conosco, em nome de Jesus. Amado, nós vamos ser rápido, breve, em nome de Jesus, não vamos poder ler a revista toda, mas eu vou ler aqui o texto áureo e a introdução. Texto áureo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6, 4. A introdução diz assim, comentário. Nessa lição focaremos 2 famílias que tiveram problema na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seus pais, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostra que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições. O tópico 1 da revista, sim, a paternidade dentro da família. A primeira família, não vou ler essa parte aqui, vou pular aqui um pouco para frente. Vamos ler. A primeira família após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família, Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar
responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, despeito da vida ilíbida perante Deus, e o povo foram displicentes com a sua própria família. E foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. O número 2 do tópico 1. A falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação. De Israel, 1 Samuel 2:12 e 8:13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problema de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exercia dentro de casa, porque os filhos os enganavam. O número 3 do tópico 1. Os problemas de uma paternidade ausente na vida da família. Os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialmente atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento dos indivíduos. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos, e o pai cristão uma referência de segurança para eles, equilíbrio e controle das emoções e dos estabelecimentos de autoridade para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quando a bondade, a gentileza, o falar correto, dentro de muitos outros, infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornarem rebeldes profanos. Amados, nós rapidamente vamos falar sobre isso aqui. Nós não estamos falando aqui para um corpo dentro da igreja. O estudo aqui que nós estamos transmitindo aqui é para várias pessoas,
é para pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas que gostam do evangelho, mas é uma formação, o estudo fala acerca da importância paternal na vida dos filhos. A gente vê aqui que Eli e Samuel, eles ocuparam como sacerdote uma função muito importante em Israel. Nós lemos aqui a continuidade do estudo, que Eli e Samuel, eles não tinham tempo para os filhos. E isso é muito importante, amado, na vida de uma família. Independente de ser crente ou não crente, eu não estou falando aqui para as pessoas só crentes, eu estou falando aqui para pessoas de várias denominações, porque quando esse vídeo for lançado ao público, várias pessoas vão assistir. Então tem pessoas aqui que vão assistir o vídeo e não são evangélicos, mas o importante é que eles são amigos do evangelho e eles participam do estudo porque gostam de ouvir a palavra de Deus. E nós lemos aqui na introdução que, que Eli e Samuel, eles não fizeram a parte de pai, eles fizeram a parte de sacerdote, cumprindo o mandato, mas não esqueceram dos filhos. Isso é muito prejudicial quando o pai e a mãe, eles não dão o ensinamento aos filhos. Não adianta eu dar um ensinamento dentro da casa do pai, mas eu não saber cuidar dos meus filhos. Quando a gente fala aqui assim, não é corrigindo você que não é crente, é que o filho, ele precisa de uma palavra do pai. Nós, quando criamos nossos filhos, os primeiros passos deles é nós que ensinamos. E depois passa uma forma que nós vamos ensinar ele a falar. E o pai puxa para o lado dele, a mãe puxa para o lado dela. Vamos ver com quem ele vai falar primeiro. Mas quando eles começam a falar, que eles começam a crescer, eles têm que ter um carinho. O pai tem que dar o carinho para o filho e para a filha. Quando eles dão um bom ensinamento para os filhos vão se formar bem. Isso não aconteceu com Samuel e nem aconteceu com Eli. Eli cumpriu a parte de sacerdote. Samuel cumpriu a parte de sacerdote. Samuel teve um bom exemplo de mãe. Samuel foi um filho da promessa. Se você ler aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, você vai ver que Samuel, ele foi uma promessa. Ana, a mãe dele, ela pediu um filho. E esse filho, ele foi bem cuidado. Se você olhar no versículo 18 do capítulo 2, você vai ver que Samuel teve um bom ensinamento, embora que a mãe e o pai não estavam presentes, porque foi o Eli que criou Samuel, mas ele teve um bom exemplo. Todo ano, a Bíblia fala, se você ler a Bíblia aí em nome de Jesus, todo ano, no capítulo 2, no versículo 18, você vai ver que a mãe de Samuel, ela fazia uma roupinha de sacerdote para Samuel, porque Samuel foi o filho da promessa. Aqui existem pessoas no canal Museu do Rei que ainda não são evangélicos, mas eu louvo a Deus porque eu vejo as pessoas aqui em mensagens, eu vejo pessoas aqui que não são evangélicos, mas são pessoas que gostam da palavra do Senhor. E o mensageiro, o canal do Rei, não está preocupado de pregar dentro da igreja. Nós estamos pregando para uma pessoa que não é evangélico ainda. Mas a Bíblia fala que você, amado, você que ainda não é evangélico, você é muito importante para o Senhor. Então, quando Samuel e Eli, eles cumpriram com o papel de sacerdote, mas eles esqueceram. Só na mente de Samuel e de Eli que não viram o erro dos filhos. Toda a população de Israel via.
mas Eli passava a mão sobre a cabeça dos filhos. E isso nós não pode fazer com nossos filhos. Nós temos que prestar o carinho, prestar o amor, dar um bom ensinamento para os nossos filhos, mas nós temos que ter o cuidado para quando eles crescerem, eles não venham fazer maldade com os outros. É isso que nós estamos aprendendo aqui na escola dominical. E nós pegamos o escritor da CPAD, ele escreveu aqui uma introdução muito boa referindo a Eli e Samuel. Eles cuidaram do sacerdócio, mas não souberam cuidar da família. Nós lemos aqui que o obreiro ele precisa ser uma pessoa que saiba cuidar da igreja, mas saiba cuidar da família. Não adianta eu cuidar da igreja, mas não cuidar da família. Então, os filhos, eles dependem da atitude do pai. Aqui na revista, que nós não temos tempo de ler, a revista, o tópico todo, mas aqui na revista fala, dando ensinamento, se você vai ler aí na Palavra de Deus, no livro que eu falei, 1 Samuel 2, do versículo 12 ao 22, e 8:1-3, você vai ler essa palavra, você vai entender. Quando você começar a ler o que eu estou falando, você vai começar a entender o significado da palavra na sua vida. Quando eles tiveram o pai, aqui você vai ler aqui, que na revista eu não posso ler muito, mas o pai não pode criar o filho com a autoridade do pai, não é espancar. A autoridade do pai é ensinar, é corrigir, mas corrigir com amor. Porque senão a criança, ele cresce com instinto ruim, com pensamento ruim, porque ele não teve o carinho, o amor. Muitas das vezes o filho, ele precisa de ter uma aproximação do pai. Existe o pai presente e o pai que muitas das vezes, infelizmente, se separa do cônjuge, e aí então o pai vai e acha que eles dão, além daquilo que o juiz determinou pela lei, ele acha que o filho vai ficar satisfeito, mas o filho, ele vai entrar numa depressão, porque ele não tem o afeto do pai, ele não vai entender. Então nós, como pai, nós temos que ter a aproximação dos nossos filhos. A falta do pai junto com o filho, o ensinamento do pai é muito importante. Não adianta o pai comprar um presente caro de roupa de marca para o filho, mas ele não dá o carinho, ele não dá o ensinamento, ele não dá o amor para o filho. Eu vou contar rapidamente uma experiência aqui, dentro do conteúdo do estudo. Eu, no ano 91, fui trabalhar fora e a minha filha tinha 4 para 5 anos de idade. Hoje ela já partiu para o Senhor. Então, quando eu estive lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, tem pessoas lá que vê o meu vídeo também. Eu estive lá no bairro Renascência, em São Luís do Maranhão, trabalhando. E com 2 meses que eu estava lá, eu já estava assumindo outro compromisso para Belém do Pará. E a minha filha não entendia, você vê a importância que faz a presença do pai junto com os filhos. É o que Samuel e Eli não fizeram. Esses meninos, quando eles se formaram homem, devido à falta da presença do pai junto com eles então ficaram profanos, avarentos, gananciosos. Por quê? Não tiveram um ensinamento. O sacerdote cuidava dos afazeres sacerdotal, mas não deu cuidado para os filhos. Então, nesse tempo que eu estava lá em São Luís, o que aconteceu? A minha filha, ela teve um problema sério. Qual o problema que ela teve? Ela teve uma depressão. Quando eu ia assinar um contrato para o Belém do Pará, que eu avisei para minha esposa, ela falou: Jaqueline está com um problema sério.
Ela acha que você abandonou a casa. Veja bem como é que faz importância a presença do pai junto com o filho. Eu tive que ligar para Salvador, dizer que não podia viajar, que estava com problema de saúde em casa. Voltei, e quando voltei, ela chegou em casa, ela me abraçava tanto, era criança de 4 para 5 anos. Então, amado, eu estou dando um exemplo para você, que você deve se aproximar do seu filho. Nós estamos falando aqui na revista, no estudo de hoje, é acerca do bom relacionamento entre pai e filho. O filho, ele precisa da sua aproximação, ele precisa do seu carinho. Não adianta você ser um pai que espanca, que bate, isso não ensina a criança. A criança começa a criar com obrigação, com medo. Mas quando você ensina a criança, como a Bíblia ensina, você que não é evangélico ainda, você pode? Hoje você pode não ser evangélico, mas eu creio que você, a partir do estudo bíblico, você pode se tornar também um evangélico. Aí então você vai começar a entender o que eu estou te falando aqui. A Bíblia fala que nós devemos ensinar o caminho aos nossos filhos, o caminho que ele deve andar, para quando que ele cresça, não se desvie dele. Então você, amado, que está conosco nessa live, nesse vídeo do canal Missão do Rei, que você possa meditar bem sobre a sua aproximação do seu filho. Quando eu cheguei em casa, que retornei de viagem, depois de 2 meses, a minha filha não queria mais nem sair de perto de mim. Na mentezinha dela, ela entendia que eu tinha me afastado, que eu tinha me separado da minha esposa, que eu não queria mais saber dela. Eu fiquei viúvo depois de muitos anos, depois de 2005, fiquei viúvo e casei de novo com uma pessoa muito boa, que é uma ajudadora, uma companheira, uma boa esposa. Mas o meu primeiro casamento foi bom também, a minha esposa foi muito boa, 26 anos de casado, mas um dia ela partiu, e eu fiquei viúvo, então eu tive que casar. Mas eu louvo a Deus pelo esse estudo de hoje, que fala sobre a importância da paternidade, da vida dos filhos com o pai. O filho depende do pai. Todo instante ele está dependendo. Desde que ele nasce, a mãe tem que dar uma madeirinha para ele, o cuidado, e ele vai crescendo, ela vai crescendo, sempre com o afeto do pai. Então você que está ausente, talvez do filho, que esse estudo possa chegar até a você, porque esse vídeo não pertence a mim, esse vídeo pertence a você que está fazendo parte do canal Museu do Rei. Esse vídeo pertence a você que está chegando agora. Como que esse vídeo pertence a você? Você pode compartilhar esse vídeo para várias pessoas que estão numa situação dessa. Às vezes o pai saiu de casa, o filho está sofrendo, e essa criança vai crescer irado, entristecido, porque não tem o afeto, o carinho do pai. Então você, pai, que está comigo nessa live de hoje, esse estudo do dia, o dia 19 de maio, você possa se aproximar do seu filho, ensinar ele o caminho correto, porque Samuel e Eli, eles não fizeram isso. A Bíblia fala que Samuel teve um bom exemplo, embora não foi criado junto com seu pai e sua mãe, que ele foi uma promessa, ele foi criado com Eli. No sacerdócio de Samuel, ele começou lá no capítulo 2, no versículo 18 do 1 Samuel. Se você ler a Bíblia aí comigo, em nome de Jesus, você vai ver que Samuel, ele começou na sua meninice. A sua mãe, todo ano, no ano do sacrifício, ela ia, levava uma roupinha sacerdotal para Samuel. E Samuel cresceu ali aprendendo com Eli. Mas os filhos de Eli não quiseram ter a ocupação de que Samuel tinha. A Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Samuel, ele se aproximou de Eli. Tudo o que Eli fazia, ele participava, mas os 2 filhos de Eli, que estavam junto dele, que era sangue dele, não quiseram um compromisso na realidade.
Somente na mente de Eli, ele não via, mas o povo via. O povo observava o que estava acontecendo. Então, amado, que Deus nessa manhã de hoje, você possa entender que a escola dominical, esse estudo que eu estou passando para você hoje, ele possa crescer no seu coração. Que você se aproxime do seu filho o mais que você pode. Dá o carinho, dá o amor, dá o ensinamento. Talvez o filho, hoje em dia nós estamos num mundo muito violento, onde está a maldade, onde está imperando a maldade. Porque muitos pais não ensinam corretamente o filho. Se o filho chegou com uma coisa errada em casa, seja o que for, você pergunta o Joãozinho, Joãozinho, o que é isso aqui? Quem te deu isso? Aí o Joãozinho fala assim, uma simbologia. Foi Joaquim que me deu, o seu Joaquim me deu. Você como um pai, você vai lá, conversa com o Joaquim vai dizer, realmente isso aqui foi o que dei para ele, que teu filho é tão bonzinho, que eu dei esse presentinho para ele. Você chega em casa, abraça o Joãozinho e fala, Joãozinho, você falou a verdade. Você falou a verdade. Isso é aproximação entre pai e filho. O filho, quando ele é criado debaixo do ensinamento bom, independente de você ser crente ou não crente, que eu não estou falando aqui para os crentes, estou falando aqui para toda pessoa que Deus chamar para estar comigo na live. Então, o que vai acontecer? O seu filho vai crescer com amor em que você deu para ele. Aí então ele vai saber que ele não pode pegar nada de ninguém, porque o pai está presente, a mãe está presente. O filho então, ele começa a aprender os passos corretos. E o meu ensinamento aqui da palavra de Deus, o canal do Rei, não é porque eu sou um professor, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar a vida espiritual de cada um. Por isso que o canal do Rei está ainda em pé, porque o meu desejo no coração é ver você que não é evangélico, você se aproximar desse canal, abraçar o canal. Abraçar como você vai, a partir de agora, abraçar o seu filho. Talvez você está afastado do seu filho, e seu filho está passando uma crise nervosa, devido à sua falta. A mãezinha dele fala, fulano, o menino está com problema, a menina está com problema. Então você vai e se reconcilia com o seu lar. Se abraça, porque o tempo está chegando. O tempo está próximo. Eu estou dando um aconselhamento para você, pai, que está ausente do seu filho. Volta, corre, abrace ele enquanto ele tem vida. Porque quando ele morrer, aí a sua lágrima não vai adiantar. Aí a sua tristeza não vai adiantar. Dá carinho, dá amor, porque Eli e Samuel não fizeram isso com os filhos. Por isso que os filhos se tornaram profanos, ambiciosos, na idolatria, não queria saber de Deus. O que Samuel fazia e Eli fazia, os filhos não aprenderam. Os filhos aprenderam coisa errada porque só na mente de Eli é que não via o erro dos filhos. É como que se diz, encobria o erro do filho. Nós não podemos encobrir o erro de nossos filhos. Se errou, vamos corrigir. Não é preciso bater, não. É corrigir com carinho, com palavra, ensinamento, de educação, de respeito. Louvado seja o Senhor. Já estamos terminando com esse estudo bíblico. Eu falei aí a leitura que foi falada, o capítulo que foi falado. Você pega um caderninho, por favor, o vídeo vai ficar gravado, você anota e lê a Bíblia. Porque eu estou falando aquilo que eu estou estudando. Seja presente com seu filho. Se aproxime dele o mais que pode, para você ter a consciência livre e falar assim, eu criei o meu filho bem. Eu não criei como Eli, como Samuel. Eu criei como pai presente ao meu filho.
que você possa receber essa palavra. Eu não estou falando para os crentes, eu estou falando para você que faz parte do canal. Você que sente desejo no coração de fazer parte do canal Messias do Rei. Não sei se nós vamos ter a próxima aula, Deus é que sabe. Mas sempre eu quero fazer a aula sexta-feira. E que você procura uma igreja evangélica, você que não é evangélico ainda, procura uma igreja evangélica para sua casa, vai para a escola bíblica dominical, independente de você ser ou não, crente ou não. O importante é que nós se unimos, porque eu não era crente, eu me converti em 87, através da palavra de Deus. Por isso hoje eu estou aqui, trazendo uma palavra para você. A próxima aula, se o Senhor nos permitir, vai falar uma família nada perfeita, na lição 9. Nós estamos fazendo a lição 8. Grava bem, lição 8. A próxima vai ser a lição 9, se Deus nos conceder a oportunidade. Que Deus possa te abençoar esse dia de hoje. Que essas palavras que foi aplicada aqui, através da escola dominical, ela cria dentro do seu coração, seja aquela semente lançada em terra fértil, em terra boa, que ela produz fruto dentro do seu coração. Você, crente, você dê mais aproximação da sua família. Você, mulher virtuosa, faça o seu compromisso também, como a Bíblia fala, como mulher zelosa e virtuosa. Aproxime do seu filho, abrace seu filho, ame seu filho, porque eu não tenho mais filhos. Mas você que tem, faça isso. Aproxime do seu filho, que Deus possa te abençoar. Eu vou ler aqui somente só a conclusão do estudo da lição 8, que fala da importância dos filhos. Vou fazer a conclusão, porque não dá tempo de ler, já tem 32 minutos, eu não quero prolongar mais. Vou fazer só a conclusão, tá? Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério comece na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Viu, amado? Como eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando para o público, que você possa aplicar essas palavras no seu coração, que você possa receber essa palavra e que ela cria fruto. Eu vou estar orando agora para encerrar. E a lição 9. Nós vamos falar a lição 9, você vai anotar logo aí que eu já vou fazer a administração da palavra. A lição 9 vai ser 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 e 5. E capítulo 5, 13, capítulo 3, 2, 5, 5, 13, 15 e 12, 10, 13a. É a lição 9, na próxima sexta-feira. Que Deus possa te abençoar, que você continue animado com esse estudo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, na Tua presença, Pai, nós lemos a Tua palavra e procuramos fazer, Pai, o melhor. Embora, Pai, não somos um bom professor, mas o Senhor é o nosso professor. Que o Senhor possa dar ensinamento a cada um, Pai, que vai ler, que vai ouvir a palavra do Senhor através desse estudo, e que possa, Pai, crescer em cada
família, em cada pai, a aproximação dos filhos. Abençoa cada um e dá para um final de semana abençoado para todos. Em nome de Jesus, que tu possa abençoar, Pai, a cada um que vai estar compartilhando esse vídeo, a cada um que vai estar presenciando esse vídeo, a cada um que vai se inscrever no canal, para no próximo sexta-feira estar conosco nessa live, em nome de Jesus, que Deus abençoa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo, seja contigo, que tu diga amém, que Deus te abençoa. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.